Graça e paz, irmãos, nós estamos felizes por mais uma vez estamos aqui reunidos para poder louvar o Senhor. Vamos cantar louvores ao Senhor, vamos exaltar o nome do Senhor e bendizer a Ele aí da sua casa, onde quer que você esteja. Vamos fazer isso, erga a sua voz aí e vamos louvar o Senhor nessa noite. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. Nós nos alegramos no Senhor, Pai. Nós sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Aleluia. Todas as coisas estão no controle do Senhor, todas as coisas nós deixamos a Ele, porque o Senhor é tudo que nós temos. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia, Senhor, nós aguardamos a tua volta, Senhor. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia, Senhor. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós confiamos na tua promessa, Senhor. Nós confiamos no teu poder, Deus. Aleluia, e por isso te exaltamos, te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hino 469, Corajosos. Então real vos entregou o Rei, a vós soltar os seus. Corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, por Cristo
águas tranquilas refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam, me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e então habitarei na casa do meu Senhor por longos dias, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam, me consolam. Por longos dias me consolam, me consolam. Graça e paz, meus irmãos, nós queremos aproveitar esse momento para dedicarmos ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Estamos vivendo esse momento de isolamento social e muitos irmãos têm nos procurado pedindo informações de como podem dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. As informações estão passando agora aqui na tela. Você pode fazer o depósito diretamente na conta da igreja, ou se você preferir, você pode passar no escritório da igreja e deixar também com a irmã Conceição ou com alguém que esteja presente aqui. A palavra de Deus nos fala no Salmo 36, a partir do verso 7: Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da sua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. O Senhor é bom em todo o tempo, e o
o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. A Bíblia nos mostra que a obra do Senhor ela é feita com a dedicação dos filhos de Deus, daqueles que são membros da sua casa, daqueles que dedicam a sua vida ao Senhor. Então faça isso nesse tempo. Se você pode, dedique o seu dízimo, a sua oferta, depositando diretamente na conta da igreja, pois isso tem abençoado os campos missionários, tem abençoado toda a estrutura do nosso templo, da nossa casa. Nesse momento não estamos desfrutando do templo físico, mas certamente estamos colhendo as bênçãos que o Senhor declara aqui no Salmo 36, versos 7 e 8. O Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então, ore ao Senhor, apresente ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo. Isso certamente vai abençoar o reino de Deus e a casa do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor prospere o trabalho de suas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia, graça e paz. Estamos aqui nesse lugar pitoresco, a Elzimar e eu, para apresentar aos irmãos esta mensagem, uma mensagem da Palavra de Deus, a Palavra de Deus para o nosso coração. Nós vamos falar nesta hora sobre o nosso refúgio, baseado no Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há uma história a respeito da tomada de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, romano, que levou seu exército até a Judéia para conquistar definitivamente e provocar a grande dispersão dos judeus, destruindo o templo, destruindo a cidade e perseguindo os judeus por onde eles estavam. Muitos judeus, vendo que não havia mais esperança na cidade, se refugiaram numa fortaleza chamada Massada. Era uma fortaleza, um lugar de difícil acesso. E os romanos planejaram tudo e começaram a construir um acesso para chegar aonde os judeus estavam reunidos no alto daquele monte. Eles trabalharam e finalmente conseguiram chegar aonde os judeus estavam. Só que, quando eles conseguiram acessar aquele lugar, lá estavam apenas corpos mortos. Os judeus haviam suicidado para não dar aos romanos o prazer de matá-los ali naquela fortaleza. E por que nós sabemos da história? Porque simplesmente uma senhora com sua filha conseguiram se refugiar. Elas acharam um lugar de refúgio e ali elas ficaram até que tudo aconteceu.
Nós não podemos falar dos detalhes aqui por causa do nosso tempo. Mas foi isso que aconteceu. Havia um lugar de refúgio dentro de uma fortaleza. O nosso tempo, esse tempo de hoje, é um tempo jamais visto. Nunca se ouviu falar de um tempo como esse. A gente tem ouvido de pessoas bem idosas falando que passaram por pandemias, por ocasiões muito difíceis, mas não viram jamais algo como está acontecendo hoje. E parece que realmente isso que o Salmo fala aconteceu, ou melhor, está acontecendo nos nossos dias. Que o Senhor está abalando a terra, ainda que a terra se abale no seio dos mares, as águas tumultuem, espumejem, e mais adiante diz que as nações bramam e os reinos se abalam. Nós temos visto hoje reinos se abalando. Reinos fortes estão se curvando diante de um pequeno vírus. E o mundo continua assim, numa incerteza, há muita insegurança, muito medo. E a incerteza está no coração de muitas pessoas sobre como será o futuro. Infelizmente, até para aqueles que são do Senhor, nós vemos pessoas, às vezes, desanimadas. Mas é necessário, neste momento, nós olharmos para o nosso Deus e vermos que nós temos uma fortaleza e um refúgio. Nós encontramos dificuldades hoje por causa do problema de saúde. A nossa sociedade vive um momento de problemas difíceis com respeito a essa pandemia, os hospitais, as pessoas que trabalham, pessoas que estão perdendo o seu emprego, pessoas que diminuíram sua renda, pessoas que estão com o seu futuro incerto. Então, muitas pessoas estão com medo e chegando a situações nas suas vidas onde eles não veem mais esperança. Como se não bastasse o problema da saúde, nós ainda encontramos no nosso país o problema da política. A nossa política que anda muito incerta nesses últimos tempos. Nós encontramos uma oposição muito grande à família, aos bons costumes, por um lado, e dificuldades, por outro, de ação de autoridades. Então, juntando tudo isso, parece que o nosso país caminha para uma situação muito complicada. Nós temos que lembrar que nós não somos os únicos que estão nessa situação. Tudo isso começou lá na China, na cidade de Wuhan. Eu digo com respeito à questão sanitária, de saúde. E agora se espalhou para o mundo todo. E há países onde as mortes estão acontecendo mais, e o nosso país não escapou, mas nós não somos os únicos que estamos sofrendo essa situação. O apóstolo, no Novo Testamento, falando a respeito da dificuldade que os cristãos enfrentavam, ele disse que eles não deveriam ficar preocupados de serem os únicos que estavam sofrendo, porque os cristãos no mundo inteiro estavam passando por dificuldades. Aliás, essa é uma característica da igreja cristã, é sempre estar sob perseguição, sob ameaça. Mesmo nos países mais abertos, os países onde não há perseguição, sempre há alguma perseguição velada
contra os cristãos. E nós temos que lembrar que, não sendo os únicos, pode ser que você que está me ouvindo, pode ser que você que agora está vivendo uma situação difícil, vai encontrar pessoas em situações muito mais difíceis, muito mais complicadas. Há pessoas que estão sofrendo no seu lar, estão sofrendo na sua família, estão preocupadas com seus filhos, estão preocupadas com seus pais, e há pessoas que moram nas ruas, há pessoas que estão confinadas em lugares difíceis, muito complicados. E então não vamos pensar que nós somos os únicos que estamos com sofrimento. Nós podemos estar sofrendo uma situação, especialmente as pessoas acima de 60 anos precisando ficar confinadas, ficar nas suas casas sem poderem sair, mas este é um tempo que nós podemos usar para aprendizado e crescimento. Vamos tomar como exemplo algumas pessoas. Por exemplo, Elias. Elias era um homem de Deus, alcançou uma grande vitória contra os profetas de Baal, os profetas de Azera, mas logo depois ele recebeu uma ameaça de morte e fugiu. E naquele tempo de isolamento que ele teve dentro de uma caverna, ele ouviu a voz de Deus, e quando ele pensava que tudo havia acabado para ele chegou a pedir a morte, dizendo que ele não era melhor do que os outros e que era melhor ele morrer do que viver. Deus veio a ele e disse: Elias, você não pode desanimar porque o seu ministério ainda é grande, o seu caminho ainda é grande, você vai percorrer um caminho longo. E deu a ele a tarefa de levantar 2 reis, um em Israel, outro na Síria, e de fazer com que houvesse um sucessor. Ele foi escolher então Eliseu para substituí-lo no ministério. Outra pessoa que nós podemos ver que, como Elias, tiveram a vitória, e embora Elias tenha vivido, não sabemos quanto tempo, mas não foi muito tempo depois, ele foi arrebatado para o céu. Aquele homem foi um vitorioso. José, no Egito também. Quanta perseguição ele sofreu, quanto sofrimento por parte dos seus irmãos. E depois, ali na casa do faraó, e tendo que ficar numa masmorra, preso, parecia que tudo havia se acabado, seus sonhos tinham se diluído. E quantas vezes as pessoas têm o seu sonho diluído, o seu sonho parece que não vai se realizar jamais. As pessoas se desanimam, se desiludem e dizem: aquilo que eu pensava jamais vai acontecer, de bênção que eu esperava. Mas é necessário crer que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. E José cresceu. José, na cadeia, ele experimentou a presença de Deus e tudo que ele fazia prosperava, de maneira que ele foi chamado para ser o vice-rei no Egito, o principal depois de Faraó. Aliás, Faraó disse: eu sou o rei, mas sem a sua palavra ninguém vai arredar pé ou mão. José se tornou um vitorioso nas dificuldades. Mas nós encontramos também um homem que perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu os bens e teve o seu problema com a esposa lá, que disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Jó estava numa situação de sofrimento grande quando recebeu os seus amigos, aqueles que deveriam ajudá-lo e confortá-lo, mas vieram e acusá-lo de pecado e chegaram a dizer: você pecou,
você está sofrendo por causa de pecado, como muitas pessoas ainda hoje acham que todo sofrimento é por causa de pecado. Mas ele teve certeza de que não era isso. E no final do seu sofrimento, nós vemos um Jó crescido, um Jó abençoado, um Jó que saiu fortalecido porque ele disse ao Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó viu a Deus. E nós precisamos saber disso. Deus está controlando tudo. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a nossa vida, o plano de Deus para as nossas famílias, o plano de Deus para a nossa igreja, o plano de Deus para a sua igreja, a igreja toda do Senhor, jamais poderá ser frustrado. Deus continua no seu trono. Ele está sentado no seu trono. E as suas promessas jamais caducaram. Elas não venceram. Elas não têm prazo de validade. Elas valem enquanto nós estivermos aqui para nós vivermos. Não há um tempo de espera. Deus está com as suas promessas valendo para você ainda hoje. As promessas de Deus são feitas para nós. Então vamos voltar para os salmistas. Aqui, na realidade, são os filhos de Corá que escreveram esse salmo. Nós sabemos que Corá ou Coré foi um daqueles que se rebelaram contra Moisés e teve um grande castigo na sua família. Ele morreu por causa da sua rebelião. Mas seus filhos tiveram seus descendentes. E mais tarde, os descendentes escreveram este salmo que se torna uma bênção para nós hoje. Os filhos de Coré, ou Corá, eles escreveram que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Um lugar de refúgio nós precisamos encontrar para termos um tempo de refrigério. É quando nós buscamos um tempo e esse tempo é determinado. No tempo de Israel, quando Deus estava introduzindo o povo na terra, ele mandou designar cidades de refúgio. Essas cidades iriam receber aqueles que, sem querer, haviam assassinado alguém por acidente. Porque na lei de Moisés, quem matasse intencionalmente tinha a pena de morte. Mas quem matasse sem querer, essa pessoa podia se refugiar, e havia a cidade de refúgio. E nessa cidade de refúgio, a pessoa podia ficar até a morte do sumo sacerdote. Era um tempo de refúgio. Ninguém poderia alcançá-lo, ninguém poderia lhe fazer mal, enquanto ele estava naquele refúgio. E Deus é o nosso refúgio. Deus hoje é o nosso refúgio. Nós precisamos mais do que nunca de nos voltarmos para Ele e dizer: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. O Salmo encerra dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou. Jesus continua sendo o Salvador. O Espírito Santo ainda é o Consolador, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer. O Senhor dos Exércitos está com você. O Senhor dos Exércitos está com sua família. O Senhor dos Exércitos está com a sua igreja. E nós cremos que o Senhor dos Exércitos está com o nosso Brasil. O Senhor dos Exércitos está com a nossa pátria. O Senhor dos Exércitos está olhando por nós e nós podemos confiar nele. No meio das tribulações, no meio das dificuldades, quando o mal
se aproxima, nós podemos nos refugiar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. E além do mais, Ele é a nossa fortaleza, aquela construção segura, onde o inimigo não pode penetrar. Ele está ali e Ele nos conserva junto dele. Neste momento, eu desejo que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração, que a sua alma se eleve para o Senhor, que você busque o Senhor e diga a Ele: Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor, Tu és a minha fortaleza. E por isso eu não temerei. Como o salmista disse, os salmistas, os filhos de Coré estão dizendo aqui: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Neste momento, quando a terra está transtornada, as nações estão em convulsão, nós podemos afirmar: eu não temerei. Neste Deus, eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que o seu coração descanse no Senhor, que o seu coração esteja derramado diante dele, sabendo que o Senhor está conosco. E aí nós podemos ouvir a voz de Deus dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Que o Senhor seja exaltado nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de isolamento social. Que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas, na sua vida, na vida da sua família e na igreja do Senhor. E que o mundo conheça que o Senhor Jesus é o Salvador. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para aprendermos com Ele e estarmos na presença dEle, descansados, porque Ele é o nosso refúgio. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E o Senhor diz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, que o nosso coração cada dia apreenda cada vez mais esta verdade da Tua palavra, que o Senhor está conosco, e o Senhor é o nosso refúgio, e o Senhor controla as nações, e o Senhor controla este mundo. O que o Senhor quer é apenas que nós sejamos fiéis a Ti, que nós possamos nos voltar para o Senhor, adorar ao Senhor, Te louvar e andar na Tua presença. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada família, abençoa cada pessoa. Abençoa o nosso país, Senhor. Nós pedimos que o Senhor traga libertação do coronavírus e que o Senhor traga libertação política à nossa pátria, trazendo paz e segurança, porque assim diz a Tua palavra, para nós orarmos pelas autoridades, para termos vida tranquila e mansa com todo o respeito. Muito obrigado, Senhor. Nós precisamos de Ti, do Senhor que é a nossa fortaleza, do Senhor que é o nosso refúgio e em quem nós confiamos. Muito obrigado, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que a graça